Agora a gente vai falar do próximo jogo do Sport, Vamos lá. que é um jogo decisivo, um jogo único, mas pela classificação do Sport na primeira fase, vai ter direito de decidir em casa. Vai jogar na Arena de Pernambuco contra o Ceará. Então são dois times que estão na mesma divisão do Campeonato Brasileiro, dois times de Série B do Campeonato Brasileiro. A campanha do Ceará aqui, 4 vitórias, 3 empates e só uma derrota. É um time também que não está encantando o seu torcedor, né? Desde o ano passado, Desde né? o ano passado, que a expectativa do ano passado é que o Ceará, junto com o próprio Sport, eram dois times que estavam ali, que iriam brigar para subir. E aí os dois acabaram decepcionando, né? O Sport ficou mais perto de chegar ali a classificação para a primeira divisão, o Ceará ficou um pouco mais distante, e aí esse ano se renovaram as esperanças dos torcedores do Ceará, a campanha não foi das melhores, e a classificação só veio agora na última rodada. Ricardinho. Exato. O Ceará sofreu um pouquinho, né? Por mais que tenha mantido uma regularidade boa nessa Copa do Nordeste, mas sofreu um pouco. Vejo que o Ceará poderia ter ido, sim, mais longe pelo elenco que foi montado, pelos gastos que foram feitos, né? Querendo ou não, foram jogadores aí, até jogadores do próprio Ceará foi para a equipe desculpa, até próprios jogadores do Fortaleza foram para o Ceará também. Enfim, migraram, né? Que é normal no futebol isso acontecer. E você vê que o Ceará, mesmo assim, ainda consegue oscilar bastante ainda. Desde o ano passado, era uma grata surpresa, né, Júnior? Quando a gente comentava, ó, Ceará vai chegar forte, vai vir para uma Série B forte. E você vê que mais um ano a equipe do Ceará, por mais que ela tenha vencido a Copa do Nordeste, mas a grande expectativa era em cima do brasileiro da Série B e não conseguiu performar. O Ceará ele tem uma campanha bem interessante, né? Porque ele vence a primeira para o Juazeirense, depois ele tem 3 empates, aí uma derrota e depois ele vence as 3 últimas. Então ele se recuperou muito, como você falou, Rembrandt, na reta final da competição. É o atual campeão do Nordeste, né? E por isso gerou uma expectativa para a Série B ano passado que não foi concretizada. Eu acho que o Ceará está mais ou menos com o mesmo patamar do que vinha acontecendo o ano passado. Rembrandt, um time que está ali brigando, não é um time que tem regularidade, mas é um time perigoso, um time de um bom nível, um time que pode se complicar bastante, né, a vida do esporte nesse confronto aí da Copa do Nordeste. Ainda tem os jogadores também conhecidos, né? Já passaram até pelo esporte, o Mugni está lá também, Sim. né? Você vê o Fernando Miguel, goleiro também do Fortaleza. É um bom time. É um bom time. Você vê, tem jogadores aqui, o Facundo, o Castro Facundo, Marcelo Facundo, o Ailon, Eric Pulga também, um jogador muito chato mesmo. Você vê que mesmo assim o Ceará ainda oscila um pouquinho. Teve alguns desfalques, inclusive, hoje, né? Teve. Agora, hoje, por exemplo, eu fui buscar aqui, até por curiosidade, a escalação inicial do Ceará. Bruno Ferreira, acho que é o Bruno que foi do Náutico. Isso, ele mesmo. Bruno, Rafael Ramos, Jonathan, David Ricardo e Paulo Vitor na defesa. Jean Irme, Jorge Recalde, é um estrangeiro, o Recalde, Bruninho e o Facundo Castro. Janderson Saulo Mineiro, o técnico Wagner Mancini, aí o Richard estava no banco, o Mugni no banco hoje, o Eric Pulga também. Enfim, não é... O Ailon também no banco, né? Ailon também no banco. Ou seja, osso duro pro esporte, né? Osso duro pro esporte. Agora, eu acho que esse time ainda é pior do que o time do Ceará do ano passado. Eu não vejo esse time como melhor, não. Talvez seja um time mais equilibrado, com mais intensidade. Mas em termos de qualidade técnica, você tinha um Giancarlo, você tinha um Eric. Era um time que você tinha uma qualidade maior do que tem agora. Mas agora tem mais intensidade. Você citou 2 jogadores que hoje estão na Série A. Pois o Eric é. está no São Paulo e o Giancarlo no Juventude. Isso. O time do Ceará teve essas perdas do ano passado para esse ano, se reforçou com alguns estrangeiros, então, inclusive escolheu o mercado estrangeiro para contratar e reforçar, o que fez com que o time tenha mais briga, mais intensidade, mas mais qualidade não tem não, tem mais qualidade no ano passado. Mas teremos um belo confronto, Rembrandt. E essa vantagem de decidir no Recife? É tudo. Pro esporte é tudo. Porque São Lourenço da Mata, vamos fazer justiça. Exatamente. São Lourenço da Mata. É tudo pro esporte, porque o esporte sabe fazer uma festa bacana. O torcedor com certeza vai lotar mesmo a Arena Pernambuco. Sabemos que a torcida do esporte, ela vive também essa Copa do Nordeste, ela sabe viver muito bem. Então acredito que pro esporte foi de excelente resultado mesmo, por mais que o Sport tenha vencido e ter mantido essa classificação em primeiro lugar, você decidir a quarta de final e também a semifinal em casa, caso o Sport passe, é fundamental para a equipe do Sport, que ele sabe viver isso aí. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, Rembrandt, e o maior exemplo que o Sport pode ter é a própria final do ano passado.
que o Sport estava nesse momento que você falou, que estava brilhante, ganhando de todo mundo no primeiro semestre e tal, perdeu o jogo lá, só um gol de diferença, e todo mundo disse, não, pô, na Ilha o Sport vai ganhar de mais de um gol de diferença. Teve dificuldade para ganhar por 1-0 e levou para os pênaltis depois de muito sofrimento. Então serve de exemplo para esse ano. O Sport não é para mim, eu não considero, a gente discute muito isso, né? Quando a gente vai falar sobre favoritismo, sabe, Rembrandt? Eu só considero um time favorito quando ele é muito melhor do que o outro. Não é o caso, né? Eu acho que não. Eu acho que o Sport e o Ceará eles têm times equivalentes, até pela oscilação que o Sport teve na temporada. Não jogou bem em todas as suas partidas. E a oscilação do Ceará também. Então, se for colocar, eu acho que o Sport é um pouquinho melhor. Mas como esse melhor é só um pouquinho, não dá para carimbar, né? Usar o carimbo de favorito para mim, não. E tem um técnico que já está há mais tempo, né? O Ceará, o Wagner Mancini, chegou na temporada passada, mas já na reta final, né? Ali acho que no último terço da Série B, assumiu o time com aquela expectativa de subir, mas aí acabou não subindo. A direção do Ceará manteve o Wagner Mancini no comando da equipe. Está aí na temporada, passando, se classificando, está na final do Cearense também. E o grupo que ele montou é o grupo que ele quis. Porque assim, o ano passado exatamente. não. O ano passado ele assumiu um grupo para tentar Já resolver. estava ali. Era o do Guto, né? Sim. E não conseguiu resolver. Acho Ano que passado. até antes do Guto veio... Foi o Barroca que foi campeão do Barroca. Nordeste. Foi o Barroca, né? O Barroca foi campeão do Nordeste. Mas me assumiu... parece que depois do Barroca ainda teve o Manhago, Gustavo Manhago, Rapaz, que foi do... Morínigo. Morínigo. Gustavo Morínigo. então Isso. foram 4 treinadores para chegar O no... Gustavo não foi antes, não? E o Barroca assumiu. Começou Isso, com o Morínigo, isso. O Barroca. Barroca assumiu nas finais e foi campeão do Nordeste. Isso. E aí, Pois Barroca assumiu... é. Tem um jogo e foi campeão. É, Pois é. isso. do Cearense. Essa voz do além que vocês estão escutando é de quem, Rembrandt? O Will. Só o Will. É o cara. Bom, então, Sport e Ceará. Jogo na Arena de Pernambuco. É jogo único. Valendo uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. 10 ou 11 de abril. São as datas reservadas, né? Reservadas, é. Teremos 4 jogos, então deveremos ter 2 jogos no dia 10 e 2 jogos no dia 11 de abril, daqui 2 semanas. Isso mesmo. E falando sobre perspectiva, né? Quem passar de Sport Ceará cruza com Fortaleza ou Altos. Fortaleza ou Altos. É, Bom, numa possível semifinal, dia 24 de abril. vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Estamos aí, vamos acompanhar de perto aí os times pernambucanos nesta fase decisiva, nestas fases. Desculpa, Rembrandt, Nada. só para dar mais uma informação. Como Sport e Ceará, o Sport tem 17, o Ceará tem 15, eles têm quase o dobro de pontos do Fortaleza e do Altos. Os dois terminaram com 8 pontos. Então essa semifinal necessariamente vai ser na casa ou do Sport ou do Ceará. Né? O Ceará e Fortaleza não tem mandante, vai ser no Castelão, mas o mando de campo vai ser de um dos dois que passar para a semifinal.